O programa a seguir não é recomendado para menores de 12 anos. A filosofia é a mais sublime das músicas. Loucuras filosóficas do Alexandrelli, hoje com Paulo Giraldelli, um filósofo da cidade de São Paulo. E hoje é o Dia Mundial da Filosofia. É verdade. E é o que a gente vai debater. Então começo com a primeira pergunta para o Paulo Giraldelli, que é: a filosofia é o que nos distingue dos selvagens e dos bárbaros. As nações são tanto mais civilizadas e cultas, quanto melhor filosofam seus homens. Você concorda com essa afirmação? Olha, eu vou dar um exemplo para você. Um exemplo banal, mas que vai servir para a gente conversar. Eu trouxe 3 amigas aqui. Essas 3 aqui, ó. Que é a... Câmera, por gentileza. Essa aqui, né? Aqui, ó. Essas 3 aqui, né? Que, ó, tá vendo, ó? 3 corujinhas que representam a filosofia, né? Aqui, ó. Não falo, não ouço, não vejo. Né? Por que elas estão fazendo isso? Exatamente para dizer que a filosofia não faz isso. É significativo isso aí. A filosofia não faz. A filosofia é a que vê, a que fala e a que escuta. Agora, essa filosofia aqui, essa que não vê, não fala, essa aqui, é essa filosofia acadêmica. Essa que se recolhe na academia e é aquela que nós não comemoramos hoje. Hoje é o Dia Mundial da Filosofia, nós comemoramos aquela filosofia que vai para a rua. Essa é a filosofia dos gregos. Quando você fala assim que nós somos civilizados, somos não bárbaros na medida que nós filosofamos, essa noção é grega. Ela vem lá da Grécia. E ela vem de uma filosofia que não está presa. Que não está presa em situações, em muros. Ela está na rua. Ela está andando junto com os cidadãos. Então, é exatamente isso que se comemora hoje. Comemora um dia da filosofia andante, falante, ouçante, auditiva. Você, Paulo, é um acadêmico, é um intelectual. Como é que você percebe os seus pares enraizados na Torre de Marfim? Não Sem era contato com o grande público, então, fechados, né, não na era universidade. Assim. Não era assim. Quer dizer, essa é uma situação que nós estamos vivendo de especialização precoce da filosofia na academia. O sujeito saber um autor, dentro desse autor ele saber um tema, isso era só a formação que a gente tinha. Isso fazia parte da nossa formação, mas não fazia parte do nosso exercício filosófico. O nosso exercício filosófico era em cima das coisas da vida. E hoje não. Hoje, às vezes você encontra mais cultura geral num médico, em alguém das áreas científicas, do que nos filósofos acadêmicos. Então, algumas pessoas, e é o meu caso, né, nós estamos tentando sair dessa situação, né, voltar para as ruas, voltar para a conversa filosófica por excelência, como Sócrates fazia. Discutir o quê? Discutir vidas. O cara fala assim: ah, Paulo, mas eu gosto de discutir as ideias, não gosto de discutir as pessoas. Mas o Sócrates não discutia ideias, ele discutia as pessoas. Ele discutia exatamente a vida das pessoas. Ele fazia toda a discussão filosófica ser uma discussão pessoal. E isso incomodava muito. E é o que nós estamos tentando fazer, quer dizer, trazer a filosofia para discutir questões pessoais. Agora, por que o Sócrates irritou tanto a turma em Atenas? Ele irritou, bom, primeiro por essa razão, né? A razão dele, ao discutir questões como a coragem, a verdade, a devoção, ele estava também discutindo o corajoso, o devoto. Quer dizer, ele ia do particular para o geral. E isso é o que incomodava, porque na hora que você diz, eu sou corajoso, e aí ele te pergunta, tá bom, mas o que é a coragem? E você não consegue encontrar uma maneira de dizer o que é a coragem, ele volta a questão para você e fala assim, interessante, uma pessoa corajosa, como é que você sabe que você é corajoso se você não sabe o que é a coragem? Epa, então isso realmente irritava. Né?
Em vários outros assuntos também. Em vários né? outros assuntos. Sobre o amor, Sobre o amor. sobre a violência, sobre o ódio entre raças. Nós temos esse problema. Né? Nós temos esse problema constantemente. Você pode falar assim, olha só, eu entendo muito de trânsito. Entendo muito de trânsito. A pessoa chega para você e fala assim, tudo bom, mas o que é o trânsito? Não, a gente não deve... engasga, né? Engasga. Então, não importa você dizer, bom, essa pergunta não tem resposta ou tem resposta. Isso não importa. O que importa é que quando você coloca esta questão, você está fazendo o trânsito entre aquilo que seria o conceito e aquilo que você faz na prática. E este trânsito é que é o problema da filosofia. O Theodor Adorno, um filósofo da escola de Frankfurt, ele dizia a seguinte coisa: a verdade não está nem na coisa conceituada, nem no conceito que tenta conceituar a coisa. A verdade está entre. Ela está nessa transição entre você ir à coisa e voltar para o conceito. Ir ao conceito e voltar para a coisa. Né? A verdade está nesse pântano entre o conceito e a coisa. Não é algo fechado. Não é algo fechado. Dogmático, não. Estabelecido como uma rocha. Porque quando você estabelece o conceito, o que você faz? Você estabelece o preconceito junto. Porque quando eu digo para você assim, televisão é isto aqui que nós estamos fazendo. O que eu elimino? Eu elimino todo o resto que não é isto que nós estamos fazendo. Quando eu digo para você, o amor é isto aqui que eu estou dizendo, eu elimino todo o resto. Então o conceito, ele muitas vezes, ele é um pré-conceito. Ele fecha, ele expurga, ele põe para fora. Por isso que o Adorno diz, não é bom você encontrar a verdade no conceito, muito menos na coisa conceituada. O bom é você entender a procura, o trânsito entre a coisa e o conceito. Essa tensão que fica entre a coisa e o conceito. É aí que nós temos que percorrer. Inclusive, vocês que estão assistindo têm que passar pelo blog do Giraldelli, aquele texto da crueldade maravilhoso, maravilhoso. Aquela análise maravilhosa, né? Que é discutir os valores, né, da sociedade, não deixar o caos tomar conta. Inclusive, esses dias eu fui até Passo Fundo, ontem, né? Antes de ontem, em Passo Fundo, lá no Instituto Berthier, com o meu amigo lá, o professor André, outro meu amigo, o professor Diego, outros professores que eu conheci lá. Fantástico o Instituto Berthier. Né? Um instituto em Passo Fundo só de filosofia, 100 alunos só de filosofia. Né? E até vim com a camiseta deles aqui hoje, né? A Fran lá com a coruja deles, fui presenteado com a coruja pelo professor André. Olha lá, aí professor André, a coruja já está aqui no programa, né? Aí o que eles fizeram? Só aproveitar avisando que o Daniel participou da sua palestra, está agradecendo a sua participação lá, viu? Várias pessoas de Passo Fundo estão aqui. Que legal. No chat. Obrigado, gente. E o que nós conversamos lá, exatamente da crueldade. Exatamente da questão da crueldade. Onde está a crueldade? Né? Nas pequenas coisas. Porque as grandes crueldades são notadas. O problema são as pequenas crueldades. Né? Nós fizemos essa discussão lá. E você acredita, Paulo Giraldelli, que é próprio do filósofo poder especular sobre todas as coisas? Todas. Todas as coisas. Quando você está fazendo filosofia, existem algumas questões que são clássicas da filosofia. São clássicas porque elas nasceram com a filosofia. Então, às vezes muita gente pensa que essas questões são as questões filosóficas por excelência. Não, elas são questões filosóficas, digamos assim, da origem da filosofia. Mas isso não significa que elas são as questões filosóficas por excelência. Por quê? Porque quando você vai percorrendo a filosofia, você vai vendo que os filósofos, com o método filosófico, eles vão abordando de tudo. Quando o Sócrates é o exemplo clássico disso. Porque nada o escapa, nada que está na cidade. Aliás, ele sai da cidade só uma vez. Né? Ele sai para a campanha militar. E uma outra vez que ele sai para ir até o campo ali, olhar a cidade. E ainda o cara fala para ele, mas Sócrates, você saiu da cidade hoje? Que milagre, né? Ele falou assim, mas eu logo volto. Por quê? Porque lá na cidade estão os meus professores. Os seus professores? Quem é o seu professor? Eu falo, os habitantes da cidade. É com eles que eu aprendo. Então o Sócrates é exatamente, né, a figura do filósofo por excelência, porque ele ouve o homem da rua. É com aquele material da rua que ele filosofa.
Ele não busca. Inclusive ele fala, os caras falam, mas Sócrates, você é um filósofo esquisito, porque você não quer saber das estrelas? Eu falo, não. Você não quer saber do mar? Não. Você não quer saber como é que funciona o cosmos, as ciências naturais? Não. Você não quer saber da natureza? Eu falo, não. Esses aí, ele fala assim, eu não acho que essa ciência é boa ciência, que eu vou encontrar a verdade nela. Aonde eu vou encontrar alguma coisa, talvez seja nos homens e nas mulheres, na conversação da rua, no ethos, na ética. O Sócrates traz as questões para o âmbito do cotidiano mesmo, né? Do cotidiano. E Paulo, agora trazendo até o debate para o cotidiano, o senso comum, quando a gente fala em filosofia para o senso comum, para as pessoas que estão na rua, elas ficam assustadas. Mas o que é isso? O que significa filosofia? Até de forma pejorativa, de forma preconceituosa. Eles acham que a gente fica observando as estrelas, a lua e a cabeça nas nuvens. Existe uma anedota fantástica, desde o começo da filosofia, com o próprio Tales. Né? Dizem que o Tales, olhando para as estrelas, olhando para as estrelas, e quando ele acordou, ele estava dentro de um buraco, né? Ele caiu e se arrebentou dentro de um buraco. Mas veja que o Tales é um filósofo pré-socrático. Ele é o típico filósofo que faz cosmologia. Ele está realmente olhando para o mundo. O Sócrates não. O Sócrates é exatamente o filósofo que não cai em buraco nenhum. Por quê? Porque ele conhece toda a cidade. O Sócrates é o tipo do filósofo assim que o Kassab, quando vê ele, fica desesperado. Porque ele sabe onde tem buraco ali, sabe onde tem a rua ali. Ele fala, não, aqui tem um buraco, aqui não está asfaltado. Só que é o sujeito que, Atenas para ele, inclusive teve uma peste em Atenas, morreu todo mundo, morreu inclusive o Péricles, o governante. E o Sócrates lá, não morreu, cuidou dos doentes e tal, e não morria. O Sócrates, quando condenaram ele à morte, ele falou assim, bom, pode condenar, eu já vivi tanto mesmo que agora... Né? É até bom que vocês condenem, eu vou ficar um mártir. Ele até encheu o saco do pessoal. E com a Xantipa, com a mulher que ele tinha, né? Bom, ele tinha que tomar cicuta mesmo. O Nietzsche sempre falava essa história, né? O Nietzsche sempre falava que graças a Xantipa se teve filosofia socrática. Né? Por quê? Porque se a Xantipa fosse uma boa esposa que acolhesse o Sócrates em casa, não teria filosofia. Mas a Xantipa era uma figura tão chata, uma mulher tão terrível, que o Sócrates não ficava em casa. Ele ia filosofar, né? Inclusive ele falou isso. Não, e a gente tomou, a Fran e você, Paulo, aquele dia a gente tomou uma cicuta, né? Mas ele próprio falou, o Sócrates, um cara perguntou para ele, eu devo casar ou não devo casar? Um jovem, ele falou assim, você deve casar. Agora, se você decidir depois não casar, na hora que chegar lá, você voltar atrás, você pode ser filósofo. Quer dizer, o próprio Sócrates também já deu o caminho para o cara, né? Quer dizer, a vida do... Por que o Sócrates está falando isso? Ele está falando isso porque a vida do filósofo é uma vida pública. O filósofo trancado na universidade, o filósofo professor de filosofia é uma coisa. Agora, o filósofo autêntico, ele não é só professor de filosofia. Ele vai para o debate público mesmo. Né? Ele não tem medo de conversar com as pessoas, nenhuma das pessoas, nem os poderosos, nem os não poderosos. Ele está vivo. Né? Inclusive o Richard Hort, que é um filósofo americano, com quem eu escrevi junto, e com um grande amigo, né? Ele não deixava de fazer as coisas comuns, quer dizer, ia a banco, né? Ele dirigia, mesmo quando ele já estava mais velho, a universidade oferecia algumas das mordomias para ele não queria. Por quê? Para não sair da vida, não sair do cotidiano, né? Pegar fila de banco. Tem filósofo que não pega fila de banco, né? O sujeito está na universidade, ele quer que a secretária do departamento faça as coisas para ele começa a achar que ele é um político, né? Ele tem agenda para receber alunos, né? Você vê isso na universidade, agenda para receber alunos. Há filósofos, inclusive, na universidade, professores de filosofia, que não sentam em bar com aluno, né? Tem medo dos seus professores. Quais? Os alunos. E a Fran, galera, tem pergunta aí? Tenho pergunta, mas antes das perguntas, eu vou falar um pouquinho que está tendo votação de final de ano, de Natal, aqui na Just TV. Votem no Loucuras Filosóficas, tá? Loucuras do Alexandrelli, entre justtv.com.br, vota lá na gente. Passa para os amigos. A gente estava em primeiro lugar, hein? A gente está liberando, a gente quer esse prêmio, hein? E lembrando que saiu, ó, o volume 1
do livro do Paulo, que está nas bancas. História. História Essencial da Filosofia. Este é o volume 1. Deixa eu mostrar agora o volume 2. Este aqui é o volume 2, R$19,95. Nas bancas vão ser 5 volumes, tá? Esse tem que ser na banca ou direto com a editora. Qualquer coisa, passa um e-mail para mim que eu dou mais informação. Paulo, deixa eu fazer uma pergunta para você. É do Tiago. Ele está perguntando assim, qual o papel de Wittgenstein para a filosofia? Tiago de Brasília. Então, esse é um problema. Por quê? Porque o Wittgenstein, ele trabalha com questões que são aquelas questões originais da filosofia. Então, esse é o tipo de filósofo que é o chamado filósofo dos filósofos. Por quê? Porque ele é aquele filósofo que você tem dificuldade de lidar com o tema dele na rua. Você tem que ter uma certa iniciação. Mas até ele você pode utilizar para lidar na rua. Por quê? Porque o Wittgenstein fala de uma coisa importante para todo mundo. A linguagem. A linguagem. A linguagem. O Wittgenstein, ele faz as duas coisas que a filosofia... Ele dá os dois caminhos da filosofia contemporânea. Primeiro, ele pensa a linguagem, né, como ela espelhando o mundo. Ou seja, para cada palavra corresponde uma coisa no mundo. Então, você tem a linguagem como uma expressão do mundo. Então, é fácil você imaginar, né, que você possa encontrar a verdade. Por quê? Porque se a linguagem espelha o mundo, alguns enunciados vão ser verdadeiros se eles correspondem ao que está no mundo. Mas no segundo momento, o Wittgenstein fala assim, meu Deus, como que a gente pode ser tão ingênuo de acreditar na lógica? Como que a gente foi acreditar que existe uma lógica da linguagem que é igual a uma possível lógica do mundo. Se é que o mundo tem lógica. Né? Lembra do dia que nós conversamos sobre Schopenhauer? Né? O mundo pode não ter lógica. O mundo pode ter lógica para alguns, mas para alguns parece ser um caos. Então nós não temos nada que nos garanta que o mundo tenha uma lógica. Nós sabemos que a linguagem pode ser que tenha. A gramática pode espelhar uma lógica. Mas nós não sabemos se essa lógica da gramática, da linguagem, espelha o mundo. Então, num segundo momento, o Wittgenstein falou assim, não, talvez para a gente falar de linguagem, talvez para a gente discutir sobre a linguagem, a gente tenha que falar em jogos de linguagem. O que são jogos de linguagem? São conjuntos de termos que servem para determinados aspectos. Por exemplo, você foi entrevistar o pessoal do São Paulo Futebol Clube. Ali dentro tem o quê? Um jogo de linguagem. Não tem? Tem, por quê? Porque você tem toda uma terminologia de quem entende de futebol. Claro. E dentro do São Paulo tem um outro jogo de linguagem. Quem? O jogo de linguagem dos caras que gostam de futebol e que são São Paulinos. Né? Então, isso o que é? É um vocabulário próprio, é um modo de conversar próprio, que evolui, que tem história, e que você não encontra nada no mundo que ele espelhe, porque ele tem uma evolução própria. Né? Muito interessante, né? E, na verdade, ele é que cria o mundo. Quando a gente fala assim, porque os filósofos pós-modernos disseram que não é o mundo que cria a linguagem, é a linguagem que cria o mundo. Né? Por que eles falaram isso? Porque eles estão dizendo exatamente isso. Você vai no lugar, você percebe que o lugar cria um jogo de linguagem. E ao criar um jogo de linguagem, ele cria as coisas que são as coisas dos quais ele está falando. Quer dizer, hoje nós estamos falando aqui os caras falam, porque ontem, né? Ontem aconteceu um fato fantástico, né? Que os gaúchos, em vez de comer carne de vaca, inventaram de comer carne de porco, né? Assaram os porquinhos, né? E eu vi um porquinho verde saindo para tudo quanto é lado, né? Porque diz, inclusive, que o gaúcho não gosta de comer o porco cozido. Ele gosta de barranquear o porquinho, né? Comer o porco cru. E ontem foi esse. Agora, veja, tudo isso que eu falei, o que é? É um jogo de linguagem. Se você não estiver dentro do ambiente, você não sabe do que eu estou falando. Né? Você chega uma pessoa que não sabe de futebol, porco, gaúcho, o que ele está falando? Mas você está no meio futebolístico e você sabe. Então, o Wittgenstein fala assim, isto é a linguagem. A linguagem é viva, ela tem história, ela funciona, ela não tem uma lógica que espelha o mundo. Ela própria pode criar o mundo. Sacou aí, Tiago, como é que funciona o negócio? Paulo Giraldelli. Essa frase eu acho fantástica. Os filósofos se limitaram a interpretar o mundo de diversas maneiras. O que importa
é modificá-lo. Exatamente. E o Marx criou um problema tremendo no século XX, né? Porque aí a Rússia, inclusive... Aí eu quero encaixar na queda do Muro de Berlim, nos 20 anos da queda do Muro de Berlim. Qual era a filosofia que estava por trás do muro? Era a intolerância? É, intolerância. Sem dúvida que é intolerância. Agora, essa frase do Marx, ela tem muito... As pessoas pensam, né? As pessoas imaginam, principalmente o sujeito que vem de uma formação não filosófica, ele imagina que o Marx está falando que os filósofos, que as pessoas têm que parar de raciocinar, parar de pensar, parar de refletir, para atuar na revolução. Não é nada disso. É que ele está apontando para um determinado filósofo que diz que a filosofia, ela vai se realizar. Quem é? O Hegel. Ele está dizendo que o que é a filosofia? A filosofia para o Hegel é a consciência do espírito. Quer dizer, o mundo todo é um grande espírito, o mundo é espiritual. E como o mundo todo, o universo todo vai adquirindo consciência, né, pelas suas manifestações, então chega um determinado momento que ele, o universo, vai ganhando liberdade na medida em que ele sabe os seus limites, o universo espiritual. É como se... Então, essa é a concepção hegeliana. Idealista, né? Completamente idealista. O mundo não é físico, o mundo é espiritual. Por isso que nós compreendemos o mundo, Hegel diz. Nós compreendemos o mundo porque nós somos racionais e o mundo é racional. Então você pode compreender o outro, né? Senão nós não compreenderia. O Marx está dizendo, falando, não. O mundo não é espiritual. O mundo continua material, físico sim. Né? Físico sim. E nós aqui não vamos realizar a filosofia por um movimento do espírito do mundo. Nós vamos realizar a filosofia por um movimento do espírito nosso, individual, de cada um. Né? Por isso que nós vamos transformar o mundo. Nós vamos ter que pegar nós mesmos. Isso não significa que nós vamos parar de pensar, isso significa o quê? Que o grande pensamento do mundo não está caminhando. Quem faz o grande pensamento do mundo parecer que exista um grande pensamento do mundo, somos nós pensando a cada dia, falando a cada dia, atuando a cada dia. É aquela história, né? Que você fala assim, porque a ideia, de repente parece que existe ideias, né? Parece que existe democracia, parece que existe a prefeitura, a universidade, o amor, mas isso na verdade são universais. São universais. Eles não têm pernas próprias. Para que eles possam atuar, esses universais, eles precisam de nós, de cada um de nós. Né? Senão eles não... Onde estariam as ideias? Para o Hegel, ela não está aqui. Para o Hegel, o próprio mundo é uma grande ideia. Quando você fala assim, o espírito de um povo, né? Ou espírito de porco. Exato, o espírito de porco, o espírito de um povo. É exatamente isso. Né? Quer dizer, você está entendendo que existe um espírito para além dos indivíduos. E o Marx está dizendo, não, nós temos que ter uma concepção materialista, o que quer dizer o seguinte, o espírito vai andar, o espírito de um povo, o espírito do mundo, vai andar se cada um de nós andar. Cada um de nós fizer alguma coisa. É nesse sentido a transformação. Vamos parar, né, de interpretar o mundo e vamos atuar. Nós não vamos mais funcionar como uma grande interpretação. Nós vamos funcionar com as nossas interpretações. Porque interpretar o mundo, cada um de nós interpretar o mundo é agir. Claro que é agir também. É nesse sentido. Então tomar muito cuidado com isso. Tomar cuidado com o interlocutor que o Marx está tendo, que é o Hegel. Quando você lê o Hegel, aí você começa a entender essa frase. E esses 20 anos se passaram e a queda do Muro do Berlim. Exato. Essa tua geração, né? Eu sou mais jovenzinho, nasci em 72, né? A tua geração pegou essa geração do comunismo, a mudança do mundo, para um outro sistema. A minha geração é uma geração que não estudou Marx, que não leu Marx como se deve ler filosofia. Filosofia se deve ler igual você lê romance. Você deve pegar o livro e ler filosofia como se lê romance. Não pode ter diferença. O cara que fala assim, não, porque eu vou ler, vou estudar, e agora vou ler. Não existe negócio de estudar. Você tem que ler, você lê e degusta. Né? Você tem que conferir. Agora, nós não fizemos isso. A minha geração, ela não leu Marx, ela estudou Marx. Isso é diferente. Ela conferiu a um livro
um poder de verdade que ela não conferiu aos outros livros. E este foi o grande erro da nossa geração. O Capital ou qualquer livro do Marx. Né? Ou seja, nós não fizemos da leitura dos livros filosóficos uma leitura de gosto. Nós fizemos uma leitura hierárquica. Existiam os livros de filosofia e existia o livro da verdade, né? Os livros do marxismo. Então, esse foi um grande erro. Por quê? Porque em determinado momento nós percebemos, né, aquilo que o Hort sempre fala, que é para ler, do mesmo jeito que você vai assistir um filme, você tem que ler a ficção, a filosofia, o cinema, com os mesmos olhos. Você não tem que hierarquizar. Deixa o livro te conquistar sem você hierarquizar antes. Agora, por que essa turma, né, os russos, se apropriaram da leitura marxista, né? Tanto que se falava muito marxismo, leninismo. Então, atrás dessa ação política havia uma filosofia, que era a filosofia de Marx, que eles interpretaram de uma forma, venderam como uma ideologia. Como é que você via a queda do Muro de Berlim? Você acha que a Alemanha, se a Alemanha é oriental, né, comunista, a Alemanha ocidental capitalista, e quando caiu o muro, você via que a oriental estava em frangalhos, né? Dividiram famílias, não tinha liberdade de expressão, tudo era censurado. Nós estamos vivendo hoje, Alexandre, nós estamos vivendo hoje uma situação que é o seguinte, né? Nós estamos vivendo assim, um mundo onde você tem uma organização de vida, mais ou menos única, que nós chamamos aí, independente de marxismo ou de weberianismo, independente do teórico que você pega, assim, no linguajar comum dos jornais, nós chamamos o mundo que nós vivemos de mundo capitalista. É um mundo onde tem um mercado, onde tudo é feito através da compra e venda das mercadorias. Né? Bom, este mundo que nós vivemos, ele nos parece um mundo que nos leva a uma situação complicada pelo seguinte: ele produz muita riqueza, muita descoberta, muita ciência, muita coisa boa, mas essas coisas boas, por mais que elas se democratizem, elas se democratizam realmente, né? Você cada vez fornece mais coisas boas para mais gente. A tecnologia, por exemplo. Mas, ao mesmo tempo, quanto mais coisas boas você fornece para mais gente ainda fica de fora. Esse é o problema. Não é que o cara fala assim, é que vai concentrando para pouca gente. Não vai concentrando para pouca gente. Isso é um erro teórico fantástico. A gente sabe que celular está para todo mundo, a gente sabe que casa própria já ampliou para vários. Mas o problema não é esse, o problema é que você tem uma democratização dos bens, inclusive dos bens de cultura, mas ao mesmo tempo que você tem essa democratização, você tem uma parcela que cresce assustadoramente de pessoas que vão para a miséria. Então a sensação que a gente tem, certa ou errada, não sei se ela é certa ou errada, não tenho competência para dizer isso, né? E duvido que alguém tenha, né? É o seguinte coisa, certo ou errado, assim, a sensação que nós temos é que talvez a gente devesse, para construir um mundo mais racional, diminuir o número de pessoas que ficam para fora dos bens que a outra parte consome. Né? Então a gente tende a imaginar que possa haver alguma utopia. Agora, o que a gente não quer mais é a utopia do comunismo. Por quê? Porque a utopia do comunismo nos tirou o mercado, mas nos levou junto à liberdade individual. Acabaram com tudo. Ou seja, ninguém quer mais uma utopia que te dê comida, mas não te dê a possibilidade de você assistir o filme que você quer. Entendeu? E tem um filme belíssimo que vocês têm que assistir, que é A Vida dos Outros. É um filme fantástico. Que é A Vida dos Outros, onde o poder é absoluto. Exatamente. Né? A Vida dos Outros. É o finalzinho da ditadura na Alemanha comunista. Aliás, eu fui para a Bahia esses dias e encontrei uma moça que estudou na Alemanha comunista agora. Né? E até hoje, ainda a segunda língua é o russo. Ela fez colégio em 97, a segunda língua era o russo ainda. Maravilha. E a Fran aí, galera, tem perguntas para o Paulo Giraldelli. Tem perguntas, várias perguntas, e tenho também muita gente nova hoje no programa, viu? Gente nova? Muita gente nova. Olha, Que o Salton nunca tinha aparecido, Edgares Manioto, a Dejane, a Dalvane e o César, e o José de Barretos, ele está fazendo uma pergunta assim. Ele e também o Edgar, eles estão perguntando assim:
qual que é o papel da filosofia dentro da sala de aula, né, como uma ciência de conhecimento, mas também qual que é o papel da filosofia fora da sala de aula? Olha, depende da sala de aula que você está, né? Depende da sala de aula. Quer dizer, veja, uma sala de aula de uma universidade, onde o curso é filosofia, ela tem um treinamento específico para formar filósofos. Uma sala de aula de administração de empresas, onde tem uma disciplina chamada filosofia, aí a filosofia tem que ajudar os garotos lá a resolver problemas de administração de empresa. Agora, quando uma sala de aula é a sala de aula do ensino médio, aí a questão é você investir nos problemas da garotada mesmo, é você ter um arcabouço filosófico e uma metodologia filosófica para botar na mão da molecada e a molecada saber o que é a droga, o que a droga faz, o que ela não faz, o que é o namoro, o que é virgindade, o que é menstruação, o que é bater a cabeça na cabeça do outro, entendeu? O que é não tirar nota e tirar nota, por que se avalia. Aí entra a vida mesmo, né? Filosofia no ensino médio não é você fazer autoajuda, é você pegar os clássicos e usar da metodologia dos clássicos para pensar a vida da garotada. E uma coisa muito importante, qual? Ensinar a garotada, através da filosofia, a ler as outras matérias. A ler as outras matérias. Quer dizer, se a filosofia não der nada para a garotada, mas pelo menos der um mínimo de criticidade para ler as outras matérias, já melhora bem. Né? Para poder falar, bom, peraí, calma lá. Né? O que é este problema que eu estou vendo aqui em matemática? Né? Sair um pouco daquela mecanicidade das coisas, né? Que é a aula mecânica, né? Copia isso aqui, responde. Copia isso aqui, responde. Está no quadro negro. Isso aí vai estar no quadro, né? Não, se servir para isso, já serviu para muito. E o Nietzsche, quando fala, tem uma frase maravilhosa do Nietzsche, não dá para ser filósofo sendo pago pelo Estado. Sim, sim. O Kant dizia uma outra coisa, né? Que ele próprio, Kant, tinha esse problema. Porque ele era um professor do Estado. Né? E como é que ele ia fazer? Ele enfrentou esse próprio problema. Ele deu uma solução, né? Que era você fazer a crítica na situação externa. Né? Na situação externa. Mas quando você voltasse para a situação interna, você não poderia fazer a crítica. Isso para qualquer profissional. Quando estivesse no serviço público ou privado, não podia fazer a crítica da instituição. Mas uma vez fora, para um público letrado, você poderia fazer a crítica. Só que no caso do filósofo, essas coisas se coincidem, né? E aí, as coisas se coincidindo, o Kant teve que dizer a seguinte coisa, bom, para o filósofo, a questão está em aberto. Né? Não, só falando, Paulo, você não acabou de responder, e qual que é o papel da filosofia fora da sala de aula? Tá? Só falar uma coisa, eu achei bem interessante. O Francisco já votou, hein? Você também vote na gente, a gente tem que ganhar esse prêmio. Fora da sala de aula. justtv.com.br. Fora da sala de aula. Também a Davani está falando assim que tem professor de filosofia que não consegue falar nada se não tiver um papel para ler, né? Na frente. Mas esse professor de filosofia, que só tem o papel para ler, no próximo programa nós vamos falar dele, porque nós vamos falar de ecologia. Né? E o professor de filosofia que gosta muito de papel, ele é um criminoso ecológico, porque tem um papel matou uma árvore. Então, se você tem um papel na mão, esse papel tem que valer alguma coisa. Porque se não vale nada e você vai amassar para jogar fora, é crime ecológico, porque uma árvore morreu para você ter isso. Então vê o que você escreve nessa desgraça de papel para ficar lendo. Né? Outra coisa, o professor de filosofia pode ter papel. Papel higiênico, vários papéis. O papel de ser ator, não pode, mas agora, se tem um papel que tem de alguma coisa boa lá dentro. Agora, se não tiver nada, se tiver uma sebenta para ele recitar, tá ruim. Agora, fora da sala de aula, primeiro, eu pergunto, o que faz a filosofia dentro da sala de aula? Porque fora da sala de aula é filosofia. Né? O esquisito é a filosofia estar dentro da sala de aula, não fora. Fora é o lugar dela. Fora é onde ela nasceu. Filosofia nasceu na praia. O Tales lá olhando as coisas no mar, olhando para o céu, o Sócrates andando na rua, filosofia pública. Ela estar dentro da sala de aula é secundário. Mesmo Aristóteles, que tinha o Liceu, aonde que ele lecionava? Na sala de aula? Nananina, andando, escola peripatética, andando junto, né? Conversando, andando. É assim que a gente filosofa. A gente filosofa onde existe a possibilidade de diálogo franco. A sala de aula é artificial, ela não tem diálogo franco. Porque a sala de aula é um ambiente de poder.
Eu detenho o poder de te avaliar. Então a franqueza acabou, a parresia acabou. Aquela palavrinha grega que diz sobre o diálogo franco. Acabou. Então a dificuldade não é fazer filosofia fora, a dificuldade é fazer filosofia dentro da sala de aula. Fora é natural que aconteça. Fora é isso aqui, o que nós estamos fazendo aqui. Agora, Giraldelli, tem um problema central, a gente falando dessa coisa que dentro do trabalho a pessoa não pode ser uma crítica ao Estado, voltando àquela frase do Nietzsche. Eu estou sabendo de cidades do interior de São Paulo, onde quem está no poder constituído, não vou citar o partido político, ele contrata pessoas que não são técnicas para o cargo, porque usam o pullover ideológico, e essas pessoas têm, com 30, 50 reais, fazer campanha para essa pessoa, que se não fizer campanha e não tiver com o pullover ideológico, elas são exoneradas do cargo. Sim. Quer dizer, aí você precariza todo o trabalho dentro da cidade, a eficiência do trabalho, né, fica prejudicada em torno que os caras começam a dominar tudo de forma ideológica. Isso é uma visão... Essa é uma visão que... Está acontecendo agora em várias cidades. Infelizmente, isso ocorre. Mas por que isso ocorre? Não é pela desonestidade. A desonestidade é secundária nesse momento. É por burrice. Porque quando você contrata um técnico, que ele, antes de ser um bom técnico, ele é do seu partido, você é burro. Porque o bom é você trabalhar com pessoas melhores que você, nunca piores. Quando um político, ele traz para o partido dele só pessoas piores para ele poder mandar, é o começo do fim. Que é o caso do Lula. Né? O Lula, pelo tipo de governo que ele fez, né? Pelo tipo de governo que ele fez, comparado a outros governos, tem muitos ganhos. Muitos ganhos. Por exemplo, eu não gosto do Lula do mensalão. Acho que aquilo é uma afronta à democracia. Ninguém gosta. Agora, a ideia de você ampliar o mercado interno, eu tenho várias críticas à maneira como ela foi feita. Mas ela foi feita. E teve um ganho nisso daí. Então, veja, é um presidente que tem um apoio popular grande. Então, independente do meu gosto, eu tenho que ouvir o que os outros estão falando. Independente da minha crítica intelectual a ele, eu tenho que ouvir o porquê que a população está gostando. Está gostando porque o mercado interno está aquecido. Eu estou podendo comprar, eu estou tendo uma vida melhor. Então eu tenho que ouvir essas pessoas. Não tem que ficar pensando assim, mas eu sou intelectual, eu gostaria que tivesse assim. Não, tudo bem, eu faço a crítica, gostaria que tivesse de outra maneira, mas eu também tenho que ouvir os outros que estão dizendo que está bom. E é a maioria. Então um presidente desse tipo, que tem a maioria a favor dele, ele não pode enfiar um candidato para sucessor dele pior do que ele. Ele tem a responsabilidade de enfiar alguém, pôr no partido, falar, eu indico alguém que eu sei que é melhor do que eu. E a dona Dilma não é. Então, isso é o pecado de todo cara que não tem a filosofia. A filosofia ensina uma humildade intelectual. Qual? O gostoso é trabalhar com gente que sabe mais, porque aí você cresce, você aprende. Trabalhar com gente que sabe menos que você acaba fazendo o serviço para ele. Eu não gosto de trabalhar com gente burra, com gente que sabe menos do que eu. Não, porque eu tenho que fazer o serviço pro cara. Não gosto. Eu gosto de trabalhar com gente. Eu vou num lugar, pô, aquele cara sabe mais, pô, legal. Agora eu vou aprender e vou distribuir o serviço. Mas não. O medo, né, a falta de filosofia, dessa humildade intelectual, leva os políticos a contratarem técnicos que às vezes sabem menos do que ele. E no final ele fica sobrecarregado, centraliza o poder nele, né? O Big Boss. O serviço não ocorre, o serviço não acontece. Toda a sociedade perde. E todo mundo perde. Então, é um pouco... Né? Aliás, no Brasil nós estamos vivendo isso. Né? Você pode ver, no final do governo Figueiredo, o governo Sarney, eram governos independente da qualidade. Um era ditadura, outro não. Mas, independente disso, os ministros desses presidentes eram melhores do que o presidente. Isso é muito bom. Como o Ronald Reagan nos Estados Unidos, o ator tinha os melhores técnicos ao lado dele. Agora, quando você pega um governador e você olha o secretariado dele, e é um bando de cara desconhecido, só ele é conhecido, vai mal. Vai mal. Esse cara não sabe governar. É a fogueira das vaidades. Esse cara não sabe governar. O bom é quando o governador, ele nomeia pessoas
alta qualidade que despontam mais do que ele. Mas quando o cara não sabe lidar com isso, ele faz um péssimo governo. E no Dia Mundial da Filosofia, que é hoje, Paulo, Hoje o Brasil Hoje. está à frente dos outros países, da Europa, dos Estados Unidos, em relação à filosofia? Agora tá. É? Agora sim. Agora o Brasil está bem à frente. Por causa? Porque tem o programa Loucuras Filosóficas do Alexandre, que não tem em lugar nenhum. Não tem. É verdade. Não tem. Isso que nós fazemos aqui, não tem nos Estados Unidos, não tem na Europa. Por incrível que pareça, né? Agora você fala assim, então vocês são os bonzão, os gostosos, né? Nossa, pô, o Alexandre, uma delícia. Eu já fechei aqui para esconder a barriga. Uma delícia. Já, né? Já Por que cruzei nós a perna. somos, por que nós somos os bons e os gostosos? Né? Por quê? Não, nós não somos os bons e os gostosos. O programa apareceu por uma razão simples, por demanda. Se não tivesse uma juventude, se não tivesse uma juventude querendo filosofia, nós não teríamos tido a ideia de fazer o programa. Então o próprio programa mostra uma demanda que não existia no passado e que está aparecendo. Aparecendo o quê? Pessoas que querem que os filósofos intervenham, discutam, conversem, atuem como filósofos. Não tirando a condição da filosofia para eles atuar, não, atuar como filósofos. Está tendo uma demanda grande, sim. Não são todos os países. Os Estados Unidos está tendo essa demanda, né? O Canadá está tendo essa demanda, o Brasil está tendo essa demanda, de 95 para cá, está tendo essa demanda. Crescente o pedido de, nós precisamos de filosofia. Mas o que é a filosofia? Né? O que é? É uma intervenção clara nas nossas vidas. Eu quero a filosofia para que eu possa usar um instrumento para modificar a minha vida. É esse o que a gente sente na juventude. Perguntas! Da Fran. Tá aproveitando essa deixa que a gente está conversando, Paulo. Hum. Eu estou conversando aqui com a Thaís, com o Cássio, e eles estão falando exatamente isso. Assim, no sentido, a Thaís está perguntando como que a filosofia pode ajudar na conscientização política, e o Cássio está falando assim, como que você que está aí do outro lado, né, está assistindo a gente, está aí do outro lado, como que você pode fazer filosofia? Ele que está lá? Quer dizer, eu acho que ele já até está fazendo, ele pelo jeito é um curioso de filosofia, mas como que você falaria para a pessoa que está assistindo a gente, como fazer filosofia? Bom, fazer filosofia... Oi, repetir? Tá, deu problema? Opa, agora sim? Beleza? Deixa eu repetir aqui, deixa eu pôr a corujinha que a gente ganhou aqui, do Instituto Vertier. Opa, pronto. Então, assim, é uma discussão que eu estou conversando aqui com a Thaís e com o Tácito, né? Como que você que está do outro lado pode fazer filosofia e como que a filosofia ajuda na conscientização política? Eu olhando um copo d'água faço filosofia. Lógico, não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Qual é a filosofia tem basicamente duas grandes pegadas na filosofia moderna e contemporânea. Ou ela é filosofia crítica, ou ela é a filosofia que eu procuro fazer, que eu chamo de terapêutica ou de desbanalização do banal. O crítico sempre procura fazer filosofia investigando aquilo que existe por trás dos fenômenos. Ele sempre acredita, o crítico, que ele vai fazer a crítica. O que é a crítica? Crítica é analisar. Então você separa uma coisa da outra para ver o que é que está por trás e que não aparece. E o que é que está na frente e que aparece. Supondo que aquilo que está na frente é um véu que engana a verdade que está por trás. Então, esse tipo de filosofia chama-se filosofia crítica. Por exemplo, o Helder carinhoso, né, na frente ele colocaria os seios e atrás as meninas mostrando a bunda. Exatamente. Quer dizer, na verdade, a pergunta do crítico é sempre essa. O que é que vai por trás? E eu sempre brinco, né? Cuidado com esta pergunta de o que é que vai por trás. Né? Mas Fernando fez essa pergunta para nós aqui. Outro dia, né? O que é que vai por trás, Fernando? Não, bom, ele falou que não. Mas veja só, esse tipo de filosofia tem uma tradição. A tradição do Kant, a tradição do Hegel, a tradição do Marx. Eu não faço esse tipo de coisa. Eu não sou filósofo que pergunta o que é que vai por trás. Não quero nem saber do que vai por trás. E nem do que vai pela frente. Esse negócio de frente e trás não é meu negócio. O meu negócio é o quê? Qual? Eu olho para aquilo que é o mais banal. É aquilo que todo mundo vê
todo mundo está cansado de ver. Todo mundo, e não é que não encontra o problema, vê e sabe que tem problema, mas não se indigna, não quer refletir sobre aquilo. Então, por exemplo, eu fui lá para Passo Fundo, nós vamos falar sobre a crueldade. Então, quando falava em crueldade, todo mundo já pensava nas coisas escabrosas. Bomba atômica. Arrancando um braço, uma perna, cabeça, guilhotina. Foi falar de um cachorro abandonado na rua. Ou seja, o banal. Aquela crueldade que todo mundo vê, mas ninguém acha que é importante discutir. Por quê? Porque você põe uma hierarquia de crueldade. Mas aqui em São Paulo a gente acabou com esse problema, né, dos cães abandonados, né? Você viu aquele casal que estava matando o cachorro e vendendo para os chineses. Estavam vendendo para os chineses comerem os cachorros, né? Esses dias. É mesmo? Você tá vendo? Você comeu carne esses dias? Ah, eu agora vou virar vegetariano. Não, mas você comeu carne de cachorro. Você comeu carne esse dia. Aqui em São Paulo tinha muito... então. Né? Mas é exatamente essa questão. Essa questão de você... aonde é que está o banal? Em todas as questões. Não é só na questão da crueldade. Em todas as questões. Existe sempre uma questão que ninguém quer discutir porque ela não é importante. Né? Isso é interessante pelo seguinte, porque eu estava falando sobre a crueldade nesse sentido, que você falou do texto da crueldade, que o cara fala assim, olha, o cachorro foi abandonado na rua. Aí quando você vai começar a conversa, o cara vem falar para você, Paulo, tenha santa paciência, você vai falar de crueldade do cachorro que foi abandonado na rua? Ontem teve uma moça que esqueceu um bebê no carro e o bebê morreu, e teve mesmo. Teve um horror. É um horror. Né? Mas, esta crueldade o Datena cuida, ela aparece, e com ela vai aparecer a culpa, a responsabilidade e o remorso, 3 coisas que a nossa sociedade, né? A culpa, que é uma questão social, o remorso, que é uma questão filosófica e religiosa e psicológica, e a responsabilidade, que é uma questão jurídica. Então essas 3 coisas aparecem quando você tem a crueldade. Agora, o do cachorro não tem. Por quê? Porque não tem culpa, nem responsabilidade, nem remorso nesse caso. Então é aí que o filósofo olha, é na crueldade banal. E aí, não só a crueldade, qualquer coisa, é na banalidade que a filosofia atinge. Por quê? Porque as outras coisas, a ciência pega, a religião pega, o jornalismo pega, a filosofia não. A filosofia vai no banal. Então essa posição minha não é a posição crítica, não é a posição de filosofia crítica. Né? Eu faço um outro tipo de filosofia. E você acredita, Paulo, pegando os 20 anos da queda do Muro de Berlim, o comunista é um homem que perdeu a esperança de ser um capitalista? Não, o engraçado dos comunistas é que eles ficaram, muitos dos comunistas, eles, como não tem mais os partidos, eles funcionam muito por confraria. Então você vê muita gente que é amiga da outra. O que era? Eles eram amigos, eles não eram amigos, eles estavam no partido. Acabou o partido, eles fazem uma confraria de troca de favores. Tem muito isso ainda. Por exemplo, o Partido Comunista, vários partidos comunistas funcionam como confrarias de troca de favores. Né? Porque acabou a ideologia. Você não tem mais o que defender. Né? Alguns partidos comunistas que estão aí funcionando com o nome de Partido Comunista, se você for ver o que eles defendem no Congresso, é a democracia. Eles não podem defender mais o comunismo. Ainda bem. Né? Ainda que fique lá com a foice e o martelo e tal, o cara que for fazer uma defesa, vai fazer uma defesa do quê? Da ditadura do proletariado? Não vai, não pode falar uma coisa dessa. Ninguém mais engole um negócio desse. Né? Nem os cubanos mais, que estão ainda nessa transição, não engolem mais isso. Né? Loucuras filosóficas, Alexandre, meus amigos e amigas, com Paulo Giraldelli, com a sua esposa, a Fran. Chegou ao fim, mas quinta-feira que vem estamos aqui de volta e vamos falar sobre ecologia, preservar o planeta. Ou bem de verde aqui, ó. Ou preservá-lo ou destruí-lo. Não, mas o verde não está com nada, os porcos morreram ontem.